outros para poderem atender, né, os clientes. Sim. Deixa eu ver Beleza. aqui, deixa eu ver quem mais tem aqui. O Daniel saiu. Tá. Pode puxar. O da entrando sempre dá uma atrasada. Bom, ainda está fora do horário ainda. Estamos cedo, eu conectei mais para ver se estava tudo certo. Aham. Tudo certinho. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, ver se está tudo ok. Uhum. Que aí eu só vou tomar uma água e aí a Deixa eu gente liberar o conversa no horário. compartilhamento aqui. Peraí, deixa eu liberar aqui o compartilhamento. Tá, compartilhar tela. Tá liberado, Aí, tá? agora foi, agora foi. Hello, Fala, Estevam, boa tarde. Aí, boa tarde, Estevão. beleza? Tudo jóia, e você? Tá Beleza. aparecendo aí, né? Tá Sim, sim. sim. Beleza. Então tá. Eu vou sair aqui, vou só lá pegar uma água, tudo, e eu já volto, a gente Tá começa às ótimo. 6 horas. Tá Tá bom, bom? professor. Obrigado. Imagina. Alô, boa tarde. Fala, Daniel. Boa tarde. João Paulo, boa tarde. Boa tarde. O professor já está retornando já aqui. Começar às 6.
E agora vem principalmente em telas do Bangu agora. Sabe? Não sei, deixa eu ver. Será que é uma impressão errada? Não, eu não sei se é essa. Tinha uma do Bangu que eu não gostei, que tinha uns desenhos assim atrás, que era da cidade. Aqui tá. Isso aí pode ter sido eu, cara, mas era zero. Eu tô vendo só. Não, é linda. Não, mas é isso. Vou lavar também. Mas você foi lá por quê? Eu fui lá para comprar uma camisa vintage. Você comprou? Foi você? Não, comprei uma para mim, mas comprei uma para dar para aquele menino lá, o professor lá de Goiânia. Eu vou para Goiânia, tá sabendo? Vou dar uma aula lá, é para ele, né? Ah, maneiro. Eu no trabalho eu faço muita coisa, sabe? É. Eu acho que eu faço rápido, eu tenho muita agilidade, e aí quando eu vejo já tem. Sim, eu não demonstrei ser uma pessoa devagar, então eu acho que eu demoro. Olá, doutora Martânia, boa noite. Oi, meu querido, boa noite. Tudo Deixa eu bom? só ver aqui o. Boa noite, estou aqui no consultório, ainda não Correria. saí e Correria, daqui a né? pouco tá correria. Eu tenho uma cirurgia aqui que eu vou fazer com o diodo 980 de vocês. Ah, legal. Se tivesse falado, já podia ter feito com Blue, né? Já podia fazer com Blue. Pois é, mas eu tenho dois pacientes que eu vou marcar, hein? Pode marcar que a gente leva. Bom, Tá? a gente pode começar um bate-papo. Vou pedir o pessoal aí que quiser abrir a câmera, pode abrir, Estevam, João e tal. Aham. Professor Daniel Nasti de Luca, professor colaborador do NUPEM, né? Desenvolveu aí, já desenvolve alguns, né, protocolos do TeraBlue, é o responsável pelos protocolos. Aí tem o currículo dele na tela, tá? Sim. Então, é o professor Daniel que vai nos passar aí a experiência dele com o TeraBlue, né, para a gente poder tirar todas as dúvidas. Então, é um processo bem interativo, vocês podem perguntar à vontade, tá? Sem nenhum problema. Aqui é uma conversa mesmo, tá? Para não ficar uma coisa Perfeito. monótona, né? Quem tiver dúvida, interrompe, pergunta. E aí, professor, fica à vontade aí, é com o Tá senhor agora, tá ótimo. bom? Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez, o Floriano, a Laser Rio, pelo convite para a gente participar desse bate-papo. É exatamente isso que eu tinha conversado com o Floriano. A ideia hoje aqui com vocês é um bate-papo mesmo para tirar essas dúvidas. Eu tentar trazer a minha experiência, que eu já tenho, né, um contato maior aí com o TeraBlue. Tive o prazer de participar desse desenvolvimento junto à DMC, junto ao NUPEM. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho qual é a diferença, né, do TeraLaser, que é o infravermelho, para o TeraBlue, que é o laser azul. Então, para começar essa conversa, eu separei aqui uma aula rápida, mas para mostrar algum conteúdo sobre esse equipamento, as diferenças entre os equipamentos, os lasers de diodo, e aí mostrar alguns casos clínicos e depois a gente fica aqui batendo um papo, tirando as dúvidas de vocês, tá bom?
Perfeito. Qualquer dúvida, qualquer coisa, durante a aula aqui, pode ir falando, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá, eu sou de São Carlos, tá? Eu sou cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, então a minha área de atuação maior é na área da cirurgia. Também sou especialista em disfunção temporomandibular, também tenho uma atuação forte com o laser na parte de DTM, tanto a parte cirúrgica como parte clínica, né, com a laser terapia. E também sou especialista em harmonização orofacial. Não é tanto a minha área assim, de maior trabalho, mas eu também faço alguns procedimentos, agora também já estou como credenciador do Regenera, então tenho aí uma área voltada mais para a parte realmente cirurgia, dor, é mais a minha área de atuação. Sou professor do Instituto NUPEM, que é vinculado aqui à DMC, sou professor de pós-graduação da São Leopoldo Mandic, na pós-graduação da cirurgia e da harmonização orofacial. Meu consultório aqui em São Carlos também, eu tenho a facilidade de estar na cidade da DMC, do NUPEM, então isso me ajuda muito. E atualmente tenho trabalho também na Associação Latino-Americana de Cirurgia Bucomaxilofacial, que é a LACIBO, junto ao board e junto à revista latino-americana. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre o TeraBlue, né, que é o laser de diodo de alta potência, com comprimento de onda de 450 nanômetros, que é o comprimento de luz visível azul, né? O laser infravermelho a gente não tem visualização, o laser azul a gente tem uma visualização e, em contrapartida, uma visualização muito intensa. Vocês, na hora que tiverem contato com o TeraBlue, vocês vão ver que é impossível trabalhar com ele sem o óculos de proteção. Não tem como ficar visualizando assim mais de alguns segundos para aquele feixe luminoso, tamanha a energia desse fóton, tá? E é exatamente em cima disso que a gente vai pensar na diferença. O fóton azul, ele é muito mais energético do que o fóton infravermelho. Então ele vai ter um poder de ação maior com menor potência, tá? Isso a gente vai falando aí devagar ao longo da aula, mas só para vocês entenderem. É um equipamento, então, que ele tem muito mais energia com menos potência de trabalho. Bom, eu acredito que todos aí já tenham visto esse vídeo, né? A DMC mostrou esse vídeo várias e várias vezes durante o lançamento no CIOSP. E aqui a gente vê que existem vários comprimentos de onda e cada comprimento de onda vai ter uma afinidade específica por um cromóforo ou por alguns cromóforos e com isso um resultado diferente. Então, dependendo do equipamento que eu estiver trabalhando, o comprimento de onda que eu estiver trabalhando, ele vai ter uma finalidade, né? O 450 nanômetros, ele é um comprimento de onda que vai ter muita afinidade por sangue, por hemácia, por hemoglobina e por pigmentação. Então, com isso, a gente vai direcionar os nossos procedimentos em cima de tecidos que tenham muita vascularização ou muita pigmentação. Essa é a grande sacada aí do TeraBlue. O laser, o TeraLase, que é o 980, ele é um equipamento mais versátil, né? Porque ele pega um pouco de melanina, pega um pouco de hemoglobina, tem um pouquinho de afinidade por água, mas bem pouca, mas é um equipamento que tem um comprimento de onda mais versátil para a gente poder trabalhar em vários tecidos e conseguir fazer vários procedimentos. O TeraBlue é um laser cirúrgico, tá? A gente não tem ainda fototerapia com o laser azul. O NUPEM, eu sei que já está desenvolvendo pesquisas em cima da laser terapia com o 450, mas por enquanto é um comprimento de onda cirúrgico, tá? É um equipamento cirúrgico. E ele vai ter uma abordagem assim muito mais intensa para ações, para procedimentos fotoangiolíticos, ou seja, lesões vasculares, tumores vascularizados,
áreas de sangramento, áreas de pigmentação, né, ressecções cirúrgicas grandes. Então, essa vai ser a abordagem mais específica do TeraBlue. Muita gente me pergunta, fala, poxa, mas o que o TeraBlue faz que o TeraLase não faz? Ele faz tudo que o TeraLase faz, só que ele vai fazer melhor, ele vai ter uma afinidade melhor, com isso ele vai cortar melhor, vai coagular melhor. Então, ao meu ver, o TeraBlue é um equipamento que é para quem já tem um conhecimento de laser cirúrgico, já trabalha com laser cirúrgico infravermelho e está buscando um equipamento com desempenho melhor. Tá? É que nem se a gente pensasse com um automóvel, com um carro. Poxa, eu sou, né, piloto de corrida, eu começo em categorias de base e eu vou ter um rendimento em cima daquele carro que eu corro de acordo com aquele equipamento, com aquele carro. Se eu quero mudar de categoria, quero ter um desempenho melhor, eu vou ter que mudar de equipamento. Então eu vou mudar. Rogério, os vídeos que Pode seguir. O equipamento que a gente tem na mão agora, o TeraBlue, ele vai ter um desempenho melhor. Então a gente consegue fazer um procedimento cirúrgico mais rápido, com um corte mais profundo, uma hemostasia, uma coagulação mais rápida e mais efetiva. Então o pensamento é esse, tá? Diferente do TeraRof, que o TeraRof é um comprimento de onda para gordura que vai fazer procedimentos completamente distintos, né? Aqui não. Essa é uma evolução do TeraLase, tá? É para quem já está buscando realmente um desempenho melhor, né, um diferencial nos seus procedimentos. Então, tanto para a área médica como para a área odontológica, qualquer procedimento cirúrgico a gente pode se beneficiar com o TeraBlue. Só que o que o TeraBlue faz que o TeraLase não faz tão bem? Não que o TeraLase não faça, mas o TeraBlue faz melhor. É a remoção de varizes, é a remoção de manchas na pele. Então, depois vocês vão ver, né, alguns vídeos ali, onde a gente consegue ter uma afinidade muito grande por esses tecidos, por esses cromóforos, e aí um resultado muito rápido e muito menos agressivo. Então, o TeraBlue, como todos a família TeraLase, todos eles têm registro na Anvisa, né? Todos têm aí a certificação. Uma coisa de diferente do TeraBlue. O TeraBlue, ele, ao contrário do TeraLase, a gente vai ter que fazer a liberação da fibra antes de cada procedimento. Igual é feito no TeraRof, o TeraBlue, a gente vai ter que pegar, escanear um QR Code com o nosso celular para que a gente libere a fibra que vai ser utilizada. Isso permite que a gente tenha uma rastreabilidade de quem está usando o equipamento, né, de quem é o equipamento, quem comprou aquela fibra, aonde está sendo usado, quantas vezes foram usadas aquela fibra. Então, isso é um respaldo muito grande que a empresa tem para saber se aquilo está sendo usado da maneira correta, e também o profissional, porque se tiver algum problema, ele tem como mostrar que, poxa, eu tenho informação para isso, eu estou fazendo tudo certo, eu fiz, né, a liberação, tudo de acordo. Então isso vai proteger os dois lados, né? Na verdade os três, vai proteger o paciente, vai proteger o profissional e proteger a empresa. Mas, em contrapartida, coisas que a gente fazia com o TeraLase, por exemplo, de usar uma fibra o quanto quisesse até, né, não dá mais uma distância de trabalho, com o TeraBlue a gente não vai conseguir fazer isso. Por quê? A empresa percebeu que, muitas vezes, alguns profissionais entravam em contato falando que o laser cirúrgico deles não estava mais cortando direito, que não estava com um desempenho legal. E quando eles estavam verificando, o que estava acontecendo? O equipamento estava em ordem, o diodo estava em ordem, mas as fibras estavam sendo reutilizadas com uma frequência altíssima. E isso faz com que perca a qualidade da transmissão do laser. Então, para que isso não aconteça, o equipamento vai liberando as utilizações dessa fibra
E a partir do momento que ele perceba que essa fibra não tem mais uma qualidade adequada, essa fibra vai ser inutilizada. O profissional não vai mais conseguir liberar aquela fibra depois de, não sei exatamente se são 30 procedimentos ou 40 procedimentos. Mas por quê? Porque a partir daquele momento a fibra vai perder rendimento. E com isso o profissional vai usar potência errada, pode carbonizar o procedimento, ter resultado insatisfatório, e isso não é legal. A empresa não quer isso. A empresa quer que o profissional tenha o melhor desempenho possível com aquilo, tendo o melhor resultado para o seu paciente. Tá? Então esse já é um diferencial do TeraBlue para o TeraLase. Com relação ao layout do equipamento, é exatamente o mesmo, tá? Ele muda a cor, o TeraLase é branco, ele é azul, mas a parte de configuração, de montagem do equipamento, de ativação da fibra, de liberação, é tudo exatamente igual. Tudo igual, não muda nada, tá? A não ser essa questão da liberação pelo QR Code da fibra ótica. Bom, só lembrando alguns passos aí, né, alguns conceitos, na verdade, do laser. O laser é uma onda eletromagnética. Nessa onda eletromagnética, a gente tem uma partícula energética, que é o fóton, tá? Então, o fóton, ele tem uma energia, mas ele não tem massa, tá? Dependendo de qual for essa onda eletromagnética que foi gerada, a gente vai ter um fóton específico para aquele comprimento de onda, ok? Então, qual é o comprimento de onda do meu equipamento? Isso é importante eu saber para saber que tipo de fóton está sendo gerado e aonde ele tem absorção. Isso é o mais importante. É aonde aquele fóton vai ser absorvido, por qual cromóforo ele é absorvido. Então, dependendo de qual o comprimento de onda, eu posso ter afinidade por um ou por vários cromóforos. O TeraBlue, vou pegar aqui. Então, o TeraBlue, ó, tá aqui, 450. Ele vai ter uma afinidade por quem? Uma afinidade altíssima por hemoglobina e oxihemoglobina e uma afinidade altíssima também por melanina. Então, mais uma vez, o laser azul é indicado para tecidos pigmentados, tecidos que tenham muito sangue, tá? Mas ele tem alguma afinidade por água? Nada. Olha aqui, 0, tá? Então ele não tem afinidade nenhuma por água. É um laser que a gente pode trabalhar, por exemplo, numa cartilagem? Não. Não vai ter afinidade nenhuma com a cartilagem, porque na cartilagem só tem água, fibroblastos, mas não vai ter hemoglobina, não vai ter pigmentação. Então, para quem trabalha em cartilagem, por exemplo, eu vou ter que pegar aqui um infravermelho de comprimento de onda maior, onde a gente vai ter altas absorções aqui por água, né? 1470, 1940, aí sim, tá? O TeraLase, o 980, a gente tem aqui, ó, ele vai estar por aqui mais ou menos. Então a gente tem aqui uma afinidade um pouquinho por água, um pouco, né, também por hemoglobina, por melanina e oxihemoglobina. Então é um equipamento mais versátil, só que ele não tem uma absorção tão grande, tão específica por esses cromóforos. E por isso que a gente não tem um rendimento tão grande se comparado ao TeraBlue. Então o laser ele tem, né, 3 características básicas. O laser ele vai ter uma luz monocromática coerente colimada. Por quê? Porque só tem um comprimento de onda com um tipo de fóton, e isso vai ter uma incidência muito grande de energia e uma característica de absorção de interação tecidual muito diferente do que se a gente pensar aí numa luz comum. Só relembrando, o laser é feito dentro de uma câmara de bombeamento e esses fótons que estão sendo gerados lá dentro, eles só vão ter um orifício de saída. Então, quando as ondas estiverem na altura do orifício de saída, ela vai sair pela fibra ótica, tá? Só que o que acontece?
essa luz que está sendo transmitida pela fibra ótica, quando deixar a extremidade da fibra, ela vai perder a característica de colimação e vai sofrer uma divergência. Então, a partir do momento que essa luz deixou a extremidade da fibra, ela vai sofrer uma divergência. E com isso a gente vai desconcentrar aqueles fótons daquele feixe colimado. Então, por um lado, a gente vai perder energia, porque a gente está dissipando numa área maior, mas eu vou ter uma outra interação tecidual, né? Uma interação tecidual diferente, fazendo coisas que a gente não conseguiria fazer se tivesse com a luz focada encostada. Então, olha aqui o calibre da minha fibra e como eu estou desencostado do tecido, como essa luz abriu. Eu abri o foco, né? Então, a gente chama de trabalhar com a luz focada ou desfocada. Se eu estou desencostado, essa luz está desfocada. A quantidade aqui de fótons que estão sendo absorvidos não, tá errado. 3,6. é a mesma, só que numa área muito maior. Então, isso vai me promover uma interação tecidual diferente, tá? Toda vez que eu trabalhar sem contato, vai ser difícil eu vaporizar, certo? Só que com o TeraBlue, como ele tem uma energia muito intensa, esses fótons, mesmo desfocado, se eu não tomar cuidado, eu posso vaporizar tecido, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou fazendo uma coagulação de um pequeno hemangioma no lábio do paciente. Então, o paciente tinha ali uma varize, um pequeno hemangioma, que a gente, ao invés de remover ou esclerosar, eu vou fotocoagular com o laser azul. Então, aqui no canto direito, ó, do lábio do paciente, vocês estão vendo uma área branca, esquemiada. Eu tinha acabado de fazer esse mesmo procedimento aqui. Então, o paciente tinha uma lesão aqui, uma lesão aqui e outra aqui. Então, eu vou trabalhar desencostado, controlando essa energia para eu não vaporizar, não cortar aquele tecido, mas eu quero coagular essa lesão. E isso com o laser azul é feito de maneira muito intensa por conta dessa alta absorção pela hemoglobina. Então, lembrando aí mais uma vez, eu vou trabalhar sempre com a luz focada ou desfocada. Depende do que eu quero fazer no paciente. Se eu quero cortar, se eu quero vaporizar, se eu quero descontaminar através de vaporização, eu sempre vou ter que ter contato. Se eu não quero cortar, eu quero somente coagular, ou desidratar, ou desnaturar a proteína, eu vou trabalhar desencostado com a luz desfocada. E do mesmo jeito que com o TeraLaser, o TeraBlue tem a mesma propriedade de aplicação. O feixe de luz, né, do laser de diodo, ele tem um padrão de curva gaussiana, ou seja, o ponto central do meu feixe luminoso, que é mais brilhante, é o pico da curva gaussiana. E a borda do meu feixe luminoso, onde eu já tenho um halo mais fraco, eu estou trabalhando com a base da curva gaussiana, ou seja, uma área de menor interação tecidual. Então, isso vai acontecer se eu estiver trabalhando encostado, inclinado ou totalmente paralelo. Então, se eu estiver inclinado aqui perpendicular, eu estou trabalhando com uma área de altíssima interação energética. Se eu inclinar 45 graus, eu vou trabalhar numa área de menor interação energética, eu vou cortar menos. E se eu trabalhar totalmente paralelo, eu estou trabalhando com menos ainda interação energética. Então, ao invés de cortar de maneira profunda, eu vou descamar. Só que isso também acontece se eu afastar, a gente vai inverter essa curva gaussiana. Então, imaginem que se eu afastar do tecido, essa curva gaussiana vira ao contrário. Quanto mais distante, menos energia interagindo, menos alteração naquele tecido.
O laser aí de diodo, né, falando de modo geral, os lasers de diodo, eles começam numa potência de 0,5 watt até 30 watts, pensando no MED laser. O Teralaser, ele começa com 0,5 watt e o máximo dele são 3,5 watts. Então, para vocês entenderem, perceberem a diferença de energia do Teralaser, o Teralaser vai de 0,5 até 9 watts. O TeraBlue vai de 0,5 até 3,5. E esses 3,5 do TeraBlue equivalem ao 9 ou até mais do que o Teralaser. Então, de novo, o fóton azul ele é muito energético. A gente tem um bombardeamento de fótons muito maior do que no infravermelho, na luz azul. Então, ele vai conseguir trabalhar com potências muito menores, com mais resultado, com mais rendimento na energia que está sendo emitida. Então, os parâmetros de trabalho do laser azul para o laser infravermelho vão ser diferentes, né? Por exemplo, uma frenectomia que eu faria com 2,5 watts no Teralaser, eu vou fazer com 1 watt no TeraBlue, 0,5 watt às vezes, tá? Só que ele tem, por ter muito mais energia, eu tenho também mais aquecimento. Ele aquece muito mais fácil. Então, eu tenho que sempre tomar muito cuidado com esses parâmetros quando eu estiver começando a trabalhar com o TeraBlue, para a gente não comparar com o Teralaser. A gente sempre vai começar trabalhando com potências bem mais baixas, de modo pulsado, para que a gente possa realmente entender a energia e fazer, né, essa adequação da nossa curva de aprendizado. Tá ok? Da mesma forma que o Teralaser, o TeraBlue também é um equipamento que gera calor, né? Então, recordando que se essa temperatura de trabalho for ao redor de 50 graus, a gente vai ter contração do colágeno. Mas se ela for maior do que 70, 80 graus, esse colágeno vai sofrer necrose. Isso é o que a gente não quer, né? Nem com o TeraBlue, nem com o Teralaser, com nenhum equipamento. Eu não quero ter necrose tecidual. E esse é um dos diferenciais para o eletrocautério. O eletrocautério ele gera um aquecimento muito grande e muito refratário, que isso vai fazer com que a gente tenha sempre muita necrose em comparação com os procedimentos com laser cirúrgico. Se eu souber trabalhar com laser cirúrgico adequadamente, eu vou ter menos necrose tecidual, consequentemente, uma melhor resposta no procedimento do pós-operatório. Olha que legal esse trabalho aqui, mostrando exatamente a comparação, né, mas não é com o laser azul, é com o infravermelho, onde a gente fez, né, foi feito um corte num tecido com eletrocautério e com o laser de 980 nanômetros. E aí foi comparado as duas imagens. O que foi observado? Que o laser ele vaporiza mais do que o eletrocautério. Então o laser ele tem um poder maior de vaporização tecidual, tá? Por um lado é ruim porque a gente perde mais tecido, mas se eu estiver pensando em remover uma lesão, em fazer uma descontaminação, eu vou fazer de maneira muito mais rápida. Segundo ponto, vocês estão vendo aqui nessas imagens inferiores que em volta aqui, ó, aqui está a vaporização. Em volta aqui tem um halo cor-de-rosa mais denso, mais liso, que aqui em cima a gente não observa. Aqui fica mais fácil de ver, ó, nessa coloração. Aqui tem esse halo rosinha bem clarinho, que lá em cima não tem. Então vamos ampliar a imagem para a gente ver a diferença. Aqui a imagem de cima é a vaporização com eletrocautério e a imagem de baixo com o laser. Então, com o laser, a gente tem a área que foi vaporizada e logo depois o tecido normal. Um tecido onde as células aqui de defesa, as células inflamatórias, estão presentes e em contato com a área que foi agredida. No eletrocautério, eu vejo a área que foi vaporizada, aí eu vejo essa barreira, essa camada, e depois eu vejo esse infiltrado
inflamatório. Então, toda vez que eu tiver necrose tecidual, eu vou ter uma barreira impedindo as células de defesa a chegarem naquela região e refazerem, né, repararem aquele dano. Então, isso vai fazer com que eu tenha mais dor no pós-operatório, mais inflamação, infecção, mais fibrose, mais exudato. Então, o resultado é muito desfavorável, coisa que com o laser não. Por eu já ter aqui as células de defesa em contato com a área que foi agredida, eu protejo ela mais rápido, eu cicatrizo mais rápido e de maneira melhor, mais uniforme, né? Eu não vou ter muita fibrose cicatricial. Então, a vantagem, né, da laser cirurgia para o eletrocautério é realmente muito grande. E aí os modos de trabalho que a gente tem com o laser, né? Incisão, eu preciso ter contato. Então eu estou em contato com o tecido, preferencialmente perpendicular, e a gente tem aqui a área que foi vaporizada, a carbonização, o infiltrado inflamatório e a ativação térmica, não fototérmica. Mas clinicamente o que eu vejo, o que eu quero ver, é isso daqui, ó. É um tecido cruento, vivo, mas sem sangramento ativo e sem sinal de carbonização tecidual. Então, o meu resultado cirúrgico sempre vai ser esse. Esse é o resultado que eu quero obter. Aqui, ó. Se eu trabalhar, ao invés de perpendicular, paralelo ao tecido, eu mudei completamente a absorção da energia naquela região. Então, eu não agredi tanto aquele tecido de maneira profunda. Vocês estão vendo que aqui, ó, nesse corte histológico, eu vejo que só a camada superficial foi removida. Então, a gente trabalha aqui paralelamente ao tecido, descamando ele. Eu não estou cortando, eu não estou aprofundando esse tecido. Então, quando eu vou fazer isso? Quando eu quiser descontaminar, quando eu quiser vaporizar, remover uma pigmentação, uma mancha. E aqui também, ó, o Theralaser mostrando aí para vocês, fazendo a coagulação, tá? Então, eu pus do Theralaser porque eu ainda não fiz essas imagens com o TheraBlue. Mas o modo de trabalho é exatamente esse. Aqui eu estou fazendo uma coagulação sem contato. Eu estou desencostado e fazendo a coagulação daquele sangue ali. E depois a gente vai ver exatamente essa alteração no sangue do paciente. Então a gente coagula, né, aquele sangue muito mais rápido. E isso o TheraBlue vai fazer muito mais rápido e de maneira mais eficiente. Afinal de contas, a afinidade dele é pelo sangue, né? Então aqui, ó, para vocês verem, depois de uma extração dentária, o sangramento ali pelo alvéolo, e aí o que eu fiz? A coagulação alveolar. Então eu fiz uma coagulação daquele sangramento, estabilizando o sangramento daquele alvéolo para a criança, e aí sem a necessidade de eu precisar fazer uma sutura, né? Não são todos os casos, mas aí eu não fiz a sutura. Esse é um trabalho que mostra exatamente essa técnica, tá? Onde a gente vai fazer aqui, ó, a coagulação somente da parte superficial daquele sangramento no alvéolo. Modo de trabalho, a mesma coisa, tá? Mesma coisa, a gente vai trabalhar sempre de maneira contínua com a luz ou pulsada, tá? O que vai mudar de um para o outro? Então vejam aqui, ó. Imaginem o mesmo procedimento, uma frenectomia, onde eu selecionei, por exemplo, 2 watts de potência. De maneira contínua, vai gerar um aquecimento alto, né? Se eu colocar no modo pulsado, eu vou diminuir o aquecimento local, vou diminuir a temperatura gerada, mas eu vou aumentar o meu tempo de trabalho. E no modo ultrapulsado, onde a gente encurta, né, a ativação do laser, eu também vou ter aqui uma diminuição maior ainda da temperatura. Só que, consequentemente, ó,
O que eu levei 10 segundos para fazer no modo contínuo, eu demorei 60 para fazer no modo pulsado. Ultra pulsado, desculpa. Então, o que a gente tem que ter na cabeça? Eu tenho que dominar o que eu estou fazendo, certo? Se eu tenho pouca destreza, se eu ainda não estou acostumado com aquele equipamento, é preferencial que vocês comecem sempre a trabalhar com o modo pulsado, para ter mais controle dessa energia, para não aquecer tanto, não carbonizar tanto, e devagar a gente começar a mudar, né, para o modo contínuo. Então hoje eu faço a maioria dos procedimentos hoje de modo contínuo, mas quando eu comecei, fazia praticamente tudo pulsado. Por quê? Porque eu tinha, né, pouca destreza e aí tinha um pouco de carbonização, não estava acostumado com a velocidade de trabalho, com a potência daquele equipamento. Então, todos os protocolos que vão vir no equipamento, né, no modo assistido, vocês vão ver que eles estarão no modo pulsado. Por quê? Porque quem está começando vai ser mais indicado trabalhar do modo pulsado. E depois pode mudar para o modo normal, onde você vai conseguir colocar a luz contínua e aí ter uma velocidade maior no seu procedimento. Bom, a luz ela só vai ser absorvida se ela tiver afinidade pelo cromóforo, né? Então os fótons só vão ter absorção se eles tiverem afinidade pelo cromóforo. Lembrando de novo, quais são os cromóforos afins do fóton azul? Hemoglobina, oxihemoglobina e melanina. Tá? E esses são os cromóforos de afinidade pelo TeraBlue. E aí, quanto mais absorção, né, a maneira mais correta de trabalhar eu tiver, mais absorção, mais espalhamento para dentro do tecido. Só que mesmo eu trabalhando em contato, perpendicular, né, tudo correto, eu vou ter aqui muita perda energética para o meio ambiente. Vocês estão vendo aqui vários raios luminosos, que são fótons que não foram absorvidos e estão sendo refletidos para o meio ambiente. Então, uma vantagem, né, de proteção do TeraBlue é que a gente não vai conseguir trabalhar sem o óculos de proteção. Mas com o TeraLaser, a gente às vezes falha nisso, né, faz algum procedimento sem o óculos, mas a gente não enxerga esses fótons. Mas não é porque a gente não enxerga que ele não é prejudicial, ok? Então aqui sempre vai ter perda de energia para o meio ambiente e a gente tem que tomar muito mais cuidado com o TeraBlue, tá? Eu e quem estiver me auxiliando, tá? Da mesma forma, né, o modo, né, a interação fototérmica do tecido vai ser igual, a mesma coisa. Então a gente tem várias camadas de absorção daquela energia, onde em algumas camadas eu vou ter carbonização e vaporização tecidual, mais abaixo, coagulação e desnaturação da proteína, coagulação do vaso sanguíneo, ativação fototérmica e não fototérmica, tá? Então isso daí é igual. Tá? A interação fototérmica, as variações de interação tecidual por camada e por temperatura, vai ser tudo igual. Bom, vantagens da laser cirurgia. Efeito coagulativo, hemostático e descontaminante. Então, ao mesmo tempo que eu corto, eu coagulo e descontamino. Consigo fazer procedimentos minimamente invasivos. O tempo operatório é mais curto, porque eu economizo vários passos, né, com a cirurgia laser. Eu economizo em anestesia, eu economizo em hemostasia, em sutura, em vários passos aí. Com isso, o tempo operatório é mais curto. Menos fibrose, menos estenose. Redução de dor e edema no pós-operatório. A recuperação pós-operatória tende a ser mais curta, porque inchou menos, sangrou menos, o resultado vai ser mais rápido. Maior controle térmico se comparado à eletrocirurgia. O preço, né, é um preço adequado com relação ao custo-benefício, pensando no laser de diodo, tá? Qualquer outro equipamento de laser de alta potência, se comparado com o laser de diodo, ele vai ter um
um preço, né, um custo-benefício muito maior que qualquer outro equipamento. Mesmo o TeraBlue sendo um pouco mais caro que o TeraLaser, mas mesmo assim ele ainda é muito mais barato que qualquer outro equipamento. A portabilidade, né, continua sendo um equipamento pequeno, portátil, que a gente pode carregar sem problema de descalibração, sem problema de ter algum dano para aquele emissor do laser. O diodo ele não sofre, né, esse desgaste, essa descalibração. Longo tempo de vida do emissor de laser e também, né, a facilidade de se trabalhar com fibra ótica. Isso faz com que a gente trabalhe de maneira mais confortável, menos invasiva e mais ergonômica. Então, o resultado de um procedimento com laser é esse, tá? Isso é um tracionamento de um canino que, antes da cirurgia laser, era feito um retalho enorme nessa região, anestesia muito maior, o sangramento intenso, era um procedimento trabalhoso, difícil, né, às vezes, de ser executado. E aqui não. Aqui, o que aconteceu nesse procedimento? Eu fiz uma anestesia infiltrativa somente nessa região, cortei aqui a gengiva com o laser, cheguei no dente, né, tirei o osso, cheguei no dente, sem sangramento ativo. E aí eu colei o botão e pronto, tá? Não preciso suturar. Isso daí vai fechar rapidamente e sem desconforto para o paciente. Então, o meu objetivo, né, com a laser cirurgia é esse. É um procedimento menos agressivo, menos invasivo, mais confortável para mim e para o meu paciente. Mas o laser também tem desvantagem. O custo dele é mais alto, né? Se a gente comparar a técnica convencional, ele vai ser um custo mais alto. Não promove hemostasia de vasos calibrosos, porém, o TeraBlue ele faz uma coagulação muito maior do que o TeraLaser. Então, sangramentos que com o TeraLaser a gente às vezes não conseguiria controlar, com o TeraBlue eu vou conseguir controlar com mais facilidade. Preciso aprender, né, a trabalhar com óculos de proteção. Também não é um laser para tecido duro, tá? Eu não corto o tecido duro. Eu posso trabalhar no tecido duro? Posso. Em contato com o tecido duro, eu posso. Depende do que eu quero fazer. Uma descontaminação, uma dessensibilização, mas eu não corto osso, eu não corto dente, não removo cárie. E por ter esse aquecimento, eu posso, se eu estiver trabalhando próximo à inervação, desencadear no paciente uma neuropraxia, uma parestesia. Claro, se eu não lesionei esse nervo, foi só um aquecimento, ele vai voltar normalmente depois de algum tempo, tá? E eu preciso do treinamento. É importante a gente fazer aí o treinamento adequado, né, preferencialmente com parte prática, para que a gente saiba exatamente como utilizar o nosso equipamento. Indicações, existem várias, né? Então, tudo isso são procedimentos feitos com o laser cirúrgico, com o TeraBlue. Então, frenectomias labial, lingual, abertura de implante, gengivectomia, remoção de qualquer tipo de lesão em tecido mole, biópsias incisionais ou excisionais, vaporização de lesões vasculares, dessensibilização de lesões ulceradas, acessos cirúrgicos, descontaminações em locais ali que estão contaminados. Então, existem, né, diversos procedimentos aí para a gente utilizar. Com relação à segurança, mesma coisa do TeraLaser. Eu tenho que tomar muito cuidado e até mais, porque o laser azul ele tem uma energia muito maior, então a chance de ter ali um dano térmico e um acidente, uma combustão, né, pegar fogo num papel, num campo descartável, num plástico, é muito mais fácil do que com o TeraLaser. Só para vocês terem uma noção, o TeraBlue, a gente consegue ativar a ponta da fibra sem o carbono.
Se a gente colocar a potência do TeraBlue em 2 watts, 2,5 e pisar no pedal, vocês vão ver que na hora a ponta fica ativa, exatamente pela alta concentração energética que esse fóton tem. Tomando muito cuidado também, né, manipular áreas onde já foram manipuladas previamente, colocação de enxerto, de materiais de preenchimento. Então, lembrando que esses materiais podem, né, ser vaporizados e gerar uma substância tóxica que é muito prejudicial para a nossa saúde, nossa, do paciente. Também tomar cuidado com a reflexão em instrumentos metálicos, espelhos, para não ter exposição aí de maneira indireta ao globo ocular de quem estiver perto. Muito cuidado com o endoscópio, quem trabalha com cirurgia endoscópica, para não ter esse contato próximo da fibra, porque pode aquecer e estragar o fibroscópio. E também, sempre aspirar muito bem a nuvem de fumaça, tá? Porque vai gerar uma nuvem de fumaça ali bem grande, intensa, e essa nuvem de fumaça, 5% dessa nuvem é composta por células mortas e micro-organismos mortos. Então, a gente tem sempre que aspirar essa nuvem quando estiver trabalhando. Então, a família Thera, aí nós temos 4 modelos da família TheraLase. O TheraBlue, que é o que a gente está falando, que é o laser azul de 450 nanômetros, afinidade por hemoglobina e melanina. O TheraLase Surgery, que é o 980, infravermelho, com uma afinidade mais versátil. Pega melanina, pega hemoglobina, pega um pouquinho de água. E o TheraHoff 1210 nanômetros, afinidade altíssima por lipídios. Então, tanto o TheraHoff como o TheraEsthetic são equipamentos voltados para a área de harmonização facial e corporal, porque ele vai ter uma interação tecidual com a camada de gordura. Então, de novo, o gráfico mostrando aqui o TheraBlue, 450 nanômetros, onde a gente tem aqui altíssima absorção, né, por hemoglobina, oxihemoglobina e melanina, tá? Dopamelanina. Então, olha lá, aqui é um teste que eu faço sempre nos treinamentos, mostrando um carbono, um copo com água, e aí a gente vai colocar o laser azul dentro do copo com água em direção ao carbono. O que vai acontecer? O laser azul tem afinidade por água? Não. Tem afinidade por tecidos que não tenham pigmentação? Não. Então, o que vai acontecer com essa luz? Ela vai ser transmitida pela água, vai ser transmitida pelo copo plástico, não vai ter interação tecidual com esses dois elementos e vai ser absorvido no carbono, que tem uma alta pigmentação. Então, olha lá, o carbono foi, né, alterado e o copo plástico está íntegro. A gente não teve ali uma interação, né, uma vaporização do plástico. Claro que se eu ficasse ali encostado no plástico por muito tempo, o calor gerado no carbono derreteria o plástico. Mas se a gente fizer isso de uma maneira rápida e segura, a gente não danifica. E aí, voltando de novo, então, agora comparando o TheraBlue para outros lasers que também têm ação fotoangiolítica. Então, hoje nós temos aí no mercado o TheraBlue, que é um laser de diodo. Nós temos o laser de argônio, que também tem um comprimento de luz azul. E os lasers verdes de argônio e o KTP. Então, esses 4 equipamentos têm a mesma finalidade, que são absorções altíssimas em tecidos vascularizados. Só que, se a gente observar esse gráfico, qual dos comprimentos de onda que está mais perto do pico aqui de hemoglobina e oxihemoglobina?
é o 450. Então, hoje no mercado, o laser cirúrgico mais indicado para procedimento fotoangiolítico é o azul, é o laser de diodo azul. Por quê? Porque ele tem, ó, um coeficiente de absorção alto por centímetro quadrado, muito maior do que os outros. Então, tanto o argônio azul, o argônio verde ou o KTP, o laser de diodo de 450 vai ser 6 vezes mais absorvido pela hemoglobina do que o segundo colocado, que seria o KTP, tá? Então, o laser azul, ele vai ter menor penetração tecidual, porque ele vai ser absorvido mais ali na superfície, maior taxa de ablação, então ele vai cortar mais, mas ter menos interação em profundidade e, consequentemente, um menor dano térmico lateral. Se ele não tem tanta penetração, ele não vai gerar uma sequela tão grande para aquele tecido. Então, em especial, né, o laser azul ele tem se destacado na literatura, né, já existem vários artigos científicos mostrando o laser azul, que ele tem um excelente efeito angiolítico e também tem um excelente efeito de corte de tecido mole. Aqui eu trabalho, um trabalho da área dos otorrinos, tá? Mostrando que o laser azul, ainda aqui foi utilizado um equipamento com uma potência altíssima, ó, 10 watts. Mas mostrando que esse laser ele é muito viável, tá? Para procedimentos de corte e de fotoangiólise. Então ele faz bem branqueamento de tecidos, coagulação, dissecção e vaporização tecidual. Aqui 2 casos deste mesmo trabalho, mas mostrando aqui, ó, remoção de pregas vocais com o laser de diodo azul, tá? E aqui um outro caso mostrando a remoção desses vasos aqui, desses capilares inflamatórios em pregas vocais, também com o laser azul, o diodo. Então, olha o tanto de capilares aqui nessa prega vocal, e depois que foi feita a fotocoagulação com o laser, como a região ficou mais normal, sem todo aquele processo inflamatório, né? Aquela vascularização aumentada. Outro trabalho, também da área do otorrino, mas olha lá, mostrando 80 procedimentos cirúrgicos realizados em 38 pacientes, onde foram tratados, né, de patologias no trato aerodigestivo. E a conclusão é que o laser azul é uma excelente ferramenta, né, e segura para cirurgias minimamente invasivas, usando técnica aí transoral com fibra flexível. O outro trabalho, também da área de otorrino. Não, esse aqui, ó, a área de investigação clínica. Então, é um trabalho que mostrou que o laser de diodo ele tem um potencial grande de vaporização de lesões tanto benignas como malignas. Nesse trabalho aqui foi exatamente em células malignas, onde foi feita a vaporização daquela lesão com o laser azul. E isso, ó, com procedimento cirúrgico predictível e cicatrização tecidual beneficiada e com pós-operatório com menos desconforto para o paciente. Então aqui a gente tinha uma área com uma lesão cancerígena, foi feita a vaporização do tecido, ó, com laser de diodo, foi feita toda a vaporização, mas aqui vocês estão vendo que até teve bastante carbonização tecidual, mas mesmo assim, o reparo ali na região foi muito bom. Ó, com 1 semana, 2 semanas e aqui quase 1 mês. Então, é um excelente equipamento para remoção e vaporização de lesões cancerígenas. Esse é um outro trabalho, esse é um trabalho meu, publicado, né? Eu publiquei ele em 2021,
foi logo no começo, quando eu comecei a trabalhar com laser azul, a gente já fez essa comparação. Uma comparação de coagulação de lesões vasculares no lábio de pacientes com o laser azul e com o laser infravermelho. E aí a gente comparou. Então foram tratados em 2 pacientes, um com laser azul, outro com infravermelho, e aí a gente comparou o resultado. A conclusão foi que ambos os lasers tiveram, né, resultado de fotocoagulação, mas o 450 apresentou uma resposta no processo cicatricial mais rápida que o laser de 980, tá? Então, olha lá, comparando, né? Aqui dá para ver nitidamente como a absorção pelo laser azul, ó, na lesão, ela é muito maior e mais delimitada. Com o infravermelho, a gente consegue fazer também, mas a gente gera um halo ali, uma área de interação tecidual maior do que o necessário. E isso vai gerar, é claro, reflexo na reparação daquele tecido. Então, olha lá, aqui ele já tinha uma lesão aqui em cima, uma embaixo e agora a terceira aí. Olha lá, não estava encostado no lábio do paciente, então a gente não vaporizou a lesão, a gente só coagulou. E aí vocês estão vendo como é uma interação tecidual muito forte e muito limitada na área que a gente está trabalhando. A gente vai gerar o mínimo de dano possível aos tecidos vizinhos. Esse é um outro caso onde era uma paciente de curso, que eu também fui fazer essa coagulação num pequeno hemangioma no lábio, e aí ela falou que, né, a hora que eu removi o hemangioma, ela falou, puxa, mas eu tenho algo que me incomoda aqui na parte de fora do lábio que eu queria também tirar. E aí eu removi para ela. Então, olha lá. Vocês estão vendo um pontinho ali em cima, ó, sumiu. E agora, aqui nessa região, uma telangiectasia pequena, mas vocês vão ver como é rápida a ação. Olha lá. Então, a gente remove a lesão através da coagulação daquele capilar, mas não foi cortado, né? Eu não cortei o lábio, não cortei a pele do paciente. Então, isso daí com o TheraBlue é realmente algo fantástico, muito rápido, muito fácil de fazer, com segurança, né? Então, por isso que ele veio realmente para ser uma novidade, né? A parte aí estética, dermato, estão realmente muito contentes com esse lançamento desse equipamento. Então, aqui mostrando o pós-operatório imediato. Então, a lesão aqui no lábio, que eu coagulei, aquela pequenininha perto do lábio e uma outra mais no mento. E aí, no pós-operatório de 1 mês, a gente vê que tem ali uma pequena mancha, mas muito menor do que ela tinha antes, e ela ficou super contente com o resultado. Aqui, ó, mostrando de novo, lembra que eu mostrei no começo da aula aquela coagulação, só que eu mostrei com infravermelho? Aqui, ó, com o azul, eu vou fazer da mesma forma. Eu fiz uma extração, eu vou fazer ali um tampão, um coágulo, sem muita dificuldade. Então, aquele sangramento que preencheu o alvéolo, eu vou fazer uma membrana fisiológica, né, coagulando essa parte superficial do alvéolo. Outro caso aqui, ó, uma ulectomia em criança com o laser azul e anestesia tópica. Então, a gente vê aqui a criança, ó, e 3 dentes permanentes que não estavam erupcionando. Então, eu passei o anestésico tópico. Aqui a radiografia só para mostrar, né, a posição dos dentes, que estava tudo certo. E aí, fazendo, ó, a ulectomia,
com anestesia tópica, e a criança não estava sentindo dor. Mas para isso, vocês estão vendo que a luz está piscando? Então, nesse caso, eu usei uma potência bem baixa, a luz pulsada para gerar o mínimo de aquecimento possível para eu poder fazer o procedimento na criança sem ela sentir dor. Eu já tinha feito no lateral, né? Agora estou finalizando aí o central, depois vou para o outro lateral. Olha lá. Aqui a gente já vê agora a incisal, né? Peraí. Olha lá. Aqui eu já vejo a incisal toda exposta. O pós-operatório imediato e o pós-operatório aí, né? Depois de 6 dias. Olha a diferença que a gente tem e a cicatrização como está excelente, né? Para 6 dias. Mas em cirurgias maiores também, né? Então hoje eu já tenho utilizado o laser azul aí para cirurgias maiores, cirurgia de ATM já há alguns anos, e é fantástico. Então, vocês vão ver que, ó, eu comecei ali a incisão, fiz a incisão com bisturi, por isso que está sangrando, mas eu vou fazendo, ó, o aprofundamento desses planos de maneira bem fácil, e uma hemostasia já muito fácil, ó. A gente já vai coagulando e o sangramento vai parando naquela região. Onde sangra é onde eu tinha cortado com o bisturi. A gente vai fazendo aí a incisão plano a plano. É diferente do bisturi normal, né? A gente vai fazendo cada corte, vai sendo um plano diferente que eu estou abrindo. Olha lá, já não tem mais sangramento, né? E para cirurgia ortognática também. Então, cirurgias aí maiores, ó. Vejam como eu estou abrindo a maxila, né? Toda a maxila estou abrindo aí com o laser e não tem um sangramento. Esse sangramento que está mostrando aí no vídeo é o sangramento da anestesia infiltrativa que eu fiz. Então, olha como ele corta, né? O laser azul ele corta mais fácil que o Theralaser, que o infravermelho. E aí, gente, para fazer isso daí, eu não vou saber falar exatamente, mas eu devia estar com 1,5 W, 2 no máximo, para fazer essa incisão aí. Então, alguns segundos, ó, a maxila já está aberta. Fala, puxa, mas demora, né? Com o eletrocautério, o bisturi é muito mais rápido. Sim, só que o tempo que eu perderia depois, fazendo hemostasia, estancando esse sangramento, era muito maior. Aí não, eu terminei de abrir, eu já começo a descolar e continuo meu procedimento. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês, né, assim, sobre o TheraBlue, um pouquinho, né, para vocês verem, entenderem um pouco da diferença, era isso, algo assim, mais resumido, mas pelo menos que vocês pudessem tirar um pouco dessas dúvidas e agora a gente poder ter um bate-papo aí melhor para vocês explorarem, né, aproveitarem de mim com relação às dúvidas que vocês tenham, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor. Então, pessoal, está liberado aí para vocês fazerem as perguntas, dúvidas que vocês tiverem, fiquem à vontade, tá? Aproveitem aí as dicas do professor Daniel. Vocês já estão com equipamento aí, Floriano, com o Sim, TheraBlue? sim, já alguns profissionais, inclusive, já operaram com ele. Ah, legal. Nós já estamos Legal. aqui com o equipamento já há algum tempo. Ah, A doutora Liana já fez cirurgia com ele, a doutora Martânia já teve contato também com o equipamento. Então, assim, a gente está já levando para o pessoal conhecer, né? Ver a novidade, né? Porque é um equipamento que, no lançamento lá no CEOSP, ele chamou muito a atenção, né? E é um equipamento aham. que, né, fez um
burburinho lá no CEOSP. Sem Até mais do dúvida. que o Hoff, no meu entender, né? E Eu assim, também acho. Eu também né? acho. Eu acho que assim, eu acho que o TeraBlue ele vai ter uma saída maior que o TeraHoff, né? O Era- TeraHoff deu uma estourada no começo, mas aí a tendência é dar uma estabilizada. Eu acho que o TeraBlue não. É como eu falei, o TeraBlue é uma evolução do TeraLace. Então, Sim, todo mundo que já trabalha com o TeraLace, com certeza vai querer dar um passo acima agora com o TeraBlue, tendo um equipamento ali, né? Assim, uma eficiência maior, uma facilidade maior de trabalho, mas eu acredito que realmente vai ser um equipamento que vai ter aí uma procura bem maior. sim, com certeza. A gente tem levado ele para as habilitações, né, para as universidades e tal. Vamos intensificar esse trabalho agora junto às universidades. E a gente nota que o pessoal vê o equipamento, quem já opera com Adora, laser né? cirúrgico, sente uma diferença muito grande, né? A doutora Carla Bianca, aí, a professora da Universidade Federal Fluminense, está aí prestigiando a gente aqui, ó, né? Tem a doutora Liana, doutor Wagner, tem vários professores aí que trabalham com 980 e que já tiveram a oportunidade Aham, de experimentar aí o azul, o né? 450. Ó, a Legal. Clara levantou a mão lá. Pode falar, Clara, pode abrir o seu áudio aí, fica à Olá, vontade. pessoal. Eu não falei inicialmente que eu não sabia se mais alguém tinha alguma dúvida. Prazer a todos. Na verdade, assim, eu acredito que eu destoio um pouco do grupo, porque eu sou proctologista. Então, Ah, o Estevão que me convidou para participar. Eu já faço algumas cirurgias de laser, mas são mais voltados para plicoma, uma questão de estética anal mesmo, né? Só que tá. pega muito a questão da portabilidade do aparelho, de fato. Eu atualmente uso o laser de CO2 com ótimos resultados, mas assim, é um aparelho enorme, tem que alugar, comprar é Sim. caríssimo. Então é uma coisa que me limita muito no dia a dia do É. consultório. Eu acabo tendo que marcar um dia só para isso, então o paciente às vezes não quer esperar. E a minha dúvida maior, na verdade, assim, eu estudando sozinha, eu vi muito uso realmente em cirurgias odontológicas e otorrino, né, que são tecidos talvez mais moles, assim, do que o que eu uso, porque eu acabo usando na pele inicialmente, né? E aí eu queria ver se vocês têm alguma expertise, assim, de colegas ou de trabalho de vocês para cirurgias que envolvam corte de pele mesmo, subcutâneo. Tá. A nível de, não sei, um resultado assim, né? Aham. Bom, obrigado aí pela presença, Clara. Por incrível que pareça, o primeiro treinamento que eu dei oficialmente do TeraBlue foi para um proctologista Ah, que legal. da Paraíba. Ele, quando ficou sabendo do lançamento, ele veio para São Carlos fazer o treinamento e foi embora com o equipamento dele. Que ótimo. Então, a Não, gente. sim, a galera do Nordeste, eles estão muito avançados em outros usos. Aqui no Rio a gente fica só laser de CO2, laser de CO2, porque é mais ah, fácil de encontrar, e lá eles não têm. Então eles precisam ter o aparelho, né? Sim, mas assim, o que que eu posso te falar? Ele passou um dia inteiro comigo aqui no consultório. Eu dei um treinamento para ele, eu mostrei alguns procedimentos, né? Eu marquei alguns pacientes para fazer procedimento para ele ver, e ele realmente ficou assim encantado, tá? Ele levou um equipamento e o que que a gente chegou à conclusão? Tem a mesma aplicação na minha área e na sua. A diferença realmente é que, como a área que eu trabalho é uma área muito mais estética, eu evito cortar pele com laser de diodo. Não que não possa, posso, só que eu vou vaporizar mais tecido. Então, como eu trabalho na face, eu quero evitar o mínimo perder tecido epitelial para não ter ali, às vezes, uma cicatrização inadequada. A área que vocês atuam, não teria problema nenhum você vaporizar tecido epitelial. Então, você pode cortar normalmente sem problema nenhum. Então, você vai poder fazer todos esses procedimentos, né, como eu citei aí, remoção de lesão, descontaminação, coagulação, né, fissura anal, hemorroida, tudo isso você vai poder trabalhar com esse laser com uma facilidade muito grande. E outra, né, exatamente o que você falou, um custo muito menor e uma praticidade de você poder levar o equipamento para onde você quiser. Você pode levar para sua clínica, você pode levar para o hospital, para qualquer lugar, né? Eu dou treinamento
amanhã eu estou indo para Goiânia, de Goiânia eu vou para Macapá. Eu vou levar o meu equipamento, o meu TeraBlue comigo de bagagem de mão. Então, essa portabilidade, né, a facilidade de trabalho com laser de diodo é algo impagável, tá? Uhum. Então, isso acaba sendo ali uma abertura para você ter uma renda a mais na sua rotina, tanto de consultório como de hospital, porque você vai acabar fazendo procedimentos no consultório com o laser de diodo ali sem o mínimo problema. Porque ele já vai estar ali, sim. E assim, essa questão da pele, né, de você não ter cortado, realmente, a face, qualquer mínima a cicatriz aparente é um problema, mas na verdade não seria um problema pelo dano tecidual, né? E sim só pela Estética, cicatriz. pela É porque estética. eu opero muito plicoma, que acaba sendo estético, né? Ah, Mas é uma área mais mucosa ali já, né? Quase no ânus. Então, ficar com uma cicatriz plana aparente não é um problema. O problema do paciente é retornar o plicoma pelo edema tecidual, né? tá. Então, acredito que ele atenderia, né? Pelo que eu estou Sem entendendo, assim. dúvida, sem dúvida. Eu acredito que você não teria problema nenhum em fazer esses procedimentos aí com o TeraBlue, viu? Ah, maravilha. Acho que era isso que eu tinha de principal. O resto são dúvidas mais técnicas, assim. Eu vi que você opera no centro cirúrgico, né? Então, a fibra ela tem um Sim. comprimento adequado, né? Para A chegar no fibra, campo. toda a fibra, ela vem estéreo, né? E ela tem 2 metros de comprimento. Então é tranquilo, muito tranquilo aí a parte de ergonomia de trabalho dela. Uhum. E como é que é a esterilização desse material? A gente consegue botar na... Só a ponteira que esteriliza, né? Isso. A fibra, quando você compra, teoricamente, a fibra é de uso único, né? A recomendação da Uhum. fábrica seria uso único, pensando em Sim, procedimentos cirúrgicos, hospitalares. Então, a sim. fibra já vai vir toda estéreo nesse primeiro procedimento. Se você for reutilizar essa fibra, você consegue autoclavar a caneta, a ponteira metálica. A fibra não, você só conseguiria com óxido de etileno, tá? Mas o que a gente faz? Quando a gente vai reutilizar fibra em procedimentos ali que não são de necessidade de uma fibra estéreo, eu autoclavo a ponta e a fibra a gente vai descontaminar com álcool 70. Só Tá. que a hora que você acionar o pedal e ativar o feixe luminoso, a ponta ativa onde você vai cortar, ela vai esterilizar pela temperatura. Uhum. Então, Sim, sim. não teria problema nenhum aí. Tá, maravilha. Acho que eram essas as dúvidas maiores, assim. Legal. Não, fico à Obrigada. disposição aí o que precisar. Doutora Carla, fica à vontade, doutora. Oi, Daniel, boa noite. Boa noite, Boa Floriano. noite, tudo bem, Boa Carla? noite. Já vi várias pessoas próximas aí assistindo, né? Liana, Wagner, enfim. Daniel, obrigada pela sua apresentação, foi muito esclarecedora. Eu, de formação, sou dentista, estomatologista e também tenho trabalhado na parte de harmonização mais recentemente, né? Tá. Então, as minhas dúvidas vão justamente, como meu marido fala, do luxo ao limbo, né? Da estomatologia. Harmonização. Então, vamos lá. Na faculdade, eu dou aula na UF, no campus de Nova Friburgo, né, na unidade de Nova Friburgo, e a gente tem muita lesão vascular. Inclusive, a gente está organizando aí com o Floriano e com o Estevam para deixar um dia o equipamento lá com a gente, para a gente, enfim, fazer algumas biópsias, alguns procedimentos lá. E Tá. aí, a lesão vascular propriamente, eu fiz até um trabalho que levei para um congresso, que eu comparei o modo, né, chaveado, enfim, o pulsado, mas que na verdade é chaveado, e o modo contínuo, e eu tive melhor resultado estético e resolutivo em relação ao modo pulsado, enfim, chaveado. E aí você falou até do ultrapulsado, né? Enfim, o que você indicaria porque quando a gente usa o azul, a gente tem mais energia por foto, né? Sim. Então, eu acho que o contínuo, e eu não, nessas lesões vasculares, eu quero, na verdade, eu não quero um corte propriamente, eu quero que coagule, eu quero que Não, faça sem corte. Então, exatamente. que o azul já tem mais energia por fóton, o contínuo estaria de uma certa contraindicado, é uma palavra feia, né? Mas não seria não utilizado?
Eu não penso dessa forma, Carla, tá? Então, o que que acontece? Eu acho que, como tudo, né, que a gente trabalha, cada paciente, cada lesão é de um jeito. Então, eu não gosto de falar que eu sempre faço isso de modo contínuo ou sempre faço de modo pulsado, porque recentemente eu tive uma paciente no meu consultório que ela tinha um pequeno hemangioma no lábio e eu fui fazer a coagulação ali com o modo pulsado e uma anestesia tópica. Poxa, não estava coagulando no modo pulsado, não coagulava, né? Demorou e não coagulava. Eu acabei passando para o modo contínuo, só que aí eu precisei anestesiar, porque gera mais calor, e aí em 3 segundos coagulou. Então, eu acho que depende muito da característica da lesão do paciente, né? Claro que quanto menos energia a gente desprender, menos aquecimento tiver, menos vai ser o dano, menor vai ser o dano naquela região, consequentemente, melhor vai ser o resultado para o pós-operatório imediato, né, de conforto para o paciente, e o pós-operatório um pouco mais tardio de resultado estético, tá? Mas você viu aquela imagem que eu mostrei daquele senhor onde eu fiz os 3 hemangiomas no lábio? Naquele paciente eu fiz em modo contínuo. Um mês depois, eu não achava onde era a área da lesão, Porque né? assim, eu não tenho experiência com azul. Então, assim, uma coisa é o infravermelho, outra coisa é o Sim. azul. Então, o infravermelho, a gente tem um pouco, no entanto, um caso que eu estou até levando para a SOBEP esse ano, é justamente num menino de 9 anos, que ele tinha 2 lesões vasculares em gengiva, e a gente fez ao mesmo tempo, né, Ah, distintos, e aí a resolução foi igual, mas o pós-operatório, a decência de sutura, enfim, foi diferente. E aí, como eu não tenho habilidade com azul ainda, eu fiquei na dúvida se de repente o azul não ser, né, como você mesmo falou, o teu da sua apresentação, a gente teria uma restrição maior do que a gente tem com o infravermelho, entendeu? Em sim, sim, relação sim. Eu acho que assim, quem está começando, eu recomendo sempre começar com o modo pulsado, tá? E depende de cada procedimento. Eu hoje trabalho muito mais com o contínuo do que do pulsado, mas em vários procedimentos eu prefiro fazer com o pulsado, porque eu tenho mais controle. Eu tenho mais controle do aquecimento, eu tenho menos dano, menos aquecimento, né, residual, ou seja, menos carbonização e menos fibrose, né, um resultado ruim no pós-operatório. essa Então, a minha segunda pergunta também, porque alguns artigos têm mostrado que em relação à biopsia, né, para frenectomias, quando ah, você usa o contínuo, você teria uma fibrose maior, claro, pelo efeito térmico, enfim, isso já é esperado, do que o pulsado, né? E aí, a gente também faz bastante anquiloglossia lá, e aí eu também, eu acho que na verdade a gente vai ter que pegar a mão mesmo e comparando exato, e vendo Daniel, qual exatamente, não Daniel e exatamente, Carla, cara. oi. Eu Oi, posso, Eliana. Floriano. antes, oi, tudo bem? Então, eu queria só fazer aqui um adendo antes de você responder essa pergunta com relação à anquiloglossia, porque eu tive uma experiência com o azul para remoção de um granuloma piogênico, que é uma lesão que tem ali, né, um conteúdo vascular muito importante, e eu usei o modo contínuo, com excelente resultado. Em 2 dias, a paciente praticamente, a gente não sabia onde estava a lesão. Então, foi assim, um resultado maravilhoso. E, inclusive, o Floriano tem aí todas as fotos, né, do antes, do durante, né, o imediatamente pós. Eu depois ele pode te passar. Assim, incrível a diferença do pós-operatório com relação ao infravermelho, né? Que eu já faço aí há muitos anos, anquiloglossia, Aham. lesões de uma forma geral, né? Que os pais têm bastante experiência com o infravermelho. Mas eu fiquei realmente encantada com a remoção de lesão vascular com o azul. Não, o É laser azul incrível, realmente, Eliana, ele é assim algo incrível. apaixonante.
Apaixonante. A hora que você usa ele, você fala, o que que é isso, né? Como pode, né, ser dessa forma? Porque ele é muito mais fácil de trabalhar. Só que ele é muito mais fácil de trabalhar na mão de quem já tem experiência. Por quê? Ele corta muito mais fácil, ele aquece muito mais, então ele causa A lesão um aí. Ah, ó, aquecimento muito ó, maior. a lesão A lesão. aí que o Floriano está mostrando, ó, Ah, o Nova. imediatamente após e o tá, próximo 2 dias de pós-operatório. olha lá. Você não vê. E eu usei em modo contínuo. É. Então, eu acho que assim, mais uma vez, depende da habilidade de cada um e do paciente. Por quê? Nem todo freio é igual. Às vezes a gente tem um freio ali lingual ou labial que é muito mais fibrosado, tem pouco pigmento, pouco sangue. A gente não vai cortar facilmente esse freio. Se eu estiver usando uma luz contínua com uma potência alta, sem dúvida alguma, eu vou gerar um aquecimento desnecessário ali, que vai repercutir, às vezes, numa fibrose no pós-operatório. Então, num caso desse, eu prefiro trabalhar de modo pulsado. Eu vou demorar um pouquinho mais, mas eu vou gerar menos aquecimento, a tendência é eu ter menos necrose, menos fibrose no pós-operatório. Então, não sei, né? Tem casos aí que eu uso sempre o contínuo e a gente tem uma cirurgia extremamente rápida, com um pós-operatório de uma semana, e você praticamente não vê ali mais tecido de cicatrização, não vê alteração nenhuma. Mas, assim, um exemplo, Liana, no granuloma piogênico, eu não pensaria em fazer o pulsado, eu pensaria já fazer o contínuo, claro, dentro de um contexto individualizado. Mas quando a gente pega aquelas lesões vasculares, aquelas varizes, aquelas lesões essencialmente vasculares, né, que eu não quero fazer uma incisão propriamente, eu quero fotocoagular, aí A eu ficaria distância. entendeu? O grão biogênico eu já pensaria assim, num contínuo, porque a gente quer realmente remoção total, e não só Remoção uma. e tem um sangramento ativo ali, porque você vai remover, né? Então é um sangramento maior. E Sim. aí, uma outra dúvida que eu fiquei é em relação ao azul, porque um dos cromóforos é a porfirina também, né? Sim. Intracanal, a gente sabe que tem a questão do efeito térmico para descontaminação, porque é um outro trabalho, é uma outra linha de pesquisa. Eu não sou endodontista, mas acaba que eu vou escrevendo a metodologia de pesquisa de vários grupos, de endo, de pele. E aí eu tenho que, enfim, fiquei com essa dúvida. Porque a gente está fazendo um trabalho, está escrevendo agora um trabalho para intracanal, para descontaminar com ozonoterapia, com terapia fotodinâmica. A gente está pegando vários grupos e comparando as terapias, Tá. né? Com análise clínica, imaginológica e microbiológica. E aí, em relação ao azul, né? Pela porfirina, você acha, tudo bem que tem um efeito térmico inerente a qualquer laser de alta, Sim. né? Mas você acha que pelo efeito da porfirina pelo azul, talvez a descontaminação seria mais efetiva também? Eu acredito que sim, Carla. Ó, até onde eu sei, não existe nenhum trabalho mostrando realmente descontaminação intracanal com laser azul, tá? E isso foi uma coisa que eu conversei com um professor da PUC de Campinas, lá no CIOSP. E ele está interessado em fazer essa pesquisa com laser azul. Eu falei, eu não conheço, mas eu acredito que pelo potencial energético, eu acho que a descontaminação dele vai ser maior do que se comparado ao infravermelho. Tá vendo? Se o Floriano me ajudar, eu faço essa pesquisa agora para ele. Aí depois você me manda o trabalho. Só marcar, doutora. Depois Só você me manda o marcar, resultado. a gente leva o aparelho. Só marcar que a gente leva. É difícil. Olha lá, tá gravado, viu, Carla? Tá vendo? Tá gravado lá. Ó. Só marcar que a E gente outra, resolve. Tem um aparelho disponível aí, não tem problema não. Não, faz, Carla, é sério, faz e depois me envia esses resultados, o trabalho que eu coloco nas minhas aulas aí, para exatamente a gente falar o que é melhor, qual que é a melhor técnica, né? Qual é a diferença, se dá certo, se não dá, né? A gente que está nessa área de já está em ensino. andamento outras terapias, com terapia fotodinâmica, a gente está começando agora com a ozonoterapia também, e tem com terapias tradicionais. Então, a gente está
ampliando os grupos justamente para, no final, haver uma comparação. Então, a gente Legal. trabalha com individuais e depois a gente vai tentar comparar isso aí. Muito E o legal. último, é a última dúvida, desculpa. Imagina. Numa situação que eu precisaria ativar com infravermelho, eu não preciso ativar? É isso? Como assim? Não entendi. No infravermelho, com o diodo com infravermelho, numa situação que eu precisaria ativar com carvão, eu não preciso ativar o... Com carbono. É, Ativar a ponta. Não. ativar ponto. Aí é o seguinte, a gente sempre... É o mesmo princípio. Se eu preciso fazer alguma coisa, algum procedimento onde eu preciso ter a ponta ativada, eu vou ter que ativar também. Só que o que acontece? Com o azul, você pode ativar no carbono, mas o azul, por ter uma energia muito alta, você consegue ativar a ponta sem o carbono. Você coloca ali 2, 2,5 e pisa no pedal, a energia vai ser muito grande na ponta da fibra, já vai começar a sair a fumaça, você vai tirar o pé do pedal, você vai ver que a ponta ficou preta. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então, por exemplo, num transcirúrgico, onde você quebrou a ponta da fibra, você não precisa parar, pegar alguma coisa para ativar de novo, né? Para ali. Não. Você aumenta a potência, pisa no pedal, ela já vai ativar sozinha, você volta a fazer o procedimento. Então, É é só... Ela é autoativada. Exatamente. Exatamente. Tá? Mas você precisa ativar da mesma forma. Então tá ótimo. Obrigada Tá mais bom? uma vez. Imagina, eu que agradeço. Mais alguém? Alguma dúvida? Isso. Mas alguém com dúvida aí, fica à vontade. Aproveita. Aproveita a chance do professor Daniel aí. Alguém da área comercial ficou com alguma dúvida, pode aproveitar também e tirar a dúvida. Daniel, Oi, Estevão. boa noite. Boa noite. Na comparação das cirurgias veterinárias que eu acompanhei utilizando laser, eu tive a experiência de fazer o corte do couro do animal com diodo numa energia de 7 watts. E ali naquele teste nós vimos que causava dano térmico. Na grande maioria do tecido, isso só para o corte do couro, que a gente teve que usar uma energia bem maior. Maior. Domitila, minha cadela, foi a ajudante para a ciência, ela que foi a paciente. Mas aí a recuperação foi boa, tivemos uma decência que tratei com terapêutico, beleza. Essa semana nós fizemos uma cirurgia numa gata e o tecido do couro era extremamente branco. Fizemos a marcação com caneta para poder propiciar uma absorção maior da luz. E aí, por ser um tecido couro, a gente acabou tendo que empregar uma energia alta, que foi 3 watts. Tá. E, incrivelmente, cirurgia decorreu, aí quando chegou no tecido interno, reduziu a potência, seguiu tranquilamente, que era bem mais mole, e aí, no decorrer da cirurgia, novamente vai se jogando algum soro, alguma coisa. Quando terminou a cirurgia, mesmo empregando 3 watts, aquele tecido não tinha nenhum sinal de dano térmico, mesmo utilizando 3 watts. Na hora que a gente fechou o ponto, a gente viu que os 2 tecidos costuradinhos não tinha nada de dano térmico. Excelente. Aí, o que eu costumo fazer? Quando eu vou fazer alguma incisão em área, por exemplo, eu vou fazer uma incisão na região palatina, que é uma região que a gente trabalha que tem pouquíssima vascularização, uma gengiva muito mais espessa, mais fibrótica, né? Então, quando eu vou fazer trabalho nessa região, eu costumo também marcar com a caneta para fazer a incisão exatamente onde tem a pigmentação, ou como eu faço na pele. Eu faço uma incisão superficial com o bisturi e aí depois eu entro com o laser já no tecido mais abaixo. Né? O grande segredo é esse, é gerar o mínimo de aquecimento possível para você não ter esse dano térmico e não ter um resultado ruim na reparação tecidual. Né? E outro detalhe, a tendência, pelo menos nas minhas cirurgias, cirurgia rápida não, mas cirurgia longa, é que a gente, à medida que vai carbonizando mais essa ponta da fibra, é mais perceptível que comece a ter dano térmico ao longo da cirurgia. Então, cirurgias longas, eu normalmente nunca termino a cirurgia com a potência que eu comecei. Eu começo a cirurgia
a ponta começa a ficar muito ativa, eu vou diminuindo ali meio watt, né, de potência, às vezes até 1 watt, se tiver necessidade, porque ele vai ficando muito mais ativo e aquecendo muito mais ali ao longo da cirurgia, tá? Beleza. Então, num caso aí de veterinário, eu até vi o caso que você publicou ali, eu vi essa semana aí. No Foi. caso de veterinária no couro, eu acho que talvez recomendaria, por exemplo, ainda mais se for área de muito pelo, fazer incisão com bisturi frio para fugir dessa área mais superficial de couro muito duro e também fugir dos bulbos, né, ali dos pelos. E aí você entrar com o laser para não ficar nenhuma falha depois de cicatrização e de alopécia, né? Beleza. Mais alguém aí com alguma dúvida? Queira tirar? Daniel, você falando agora de veterinária, em relação até a melanina, que também é um cromóforo aí do azul, será que Aham. tem risco maior de hiperpigmentação de pele pós-inflamatória por causa da melanina, que a gente não teria com o infravermelho? Entendeu? Uma incisão É, ali. Porque assim, quando a gente usa o azul para hidratação de pele, estou falando efeito sim, terapêutico, a gente acaba tendo que tomar muito cuidado com fototipos mais altos, né? sim, sem dúvida, Então, porque precisa se preocupar, né, quando vai fazer uma incisão de pele, não de mucosa, porque no paciente fototipo alto, a mucosa também é rósea. Mas numa pele, eu acho que talvez a gente precisa tomar um pouco então mais. eu sigo uma linha de pensamento, Carla, que principalmente para laser terapia, tudo que eu vou fazer com laser, eu me baseio pelo fototipo do paciente. Mesmo se for por uma questão de hipersensibilidade dentária. Eu me baseio no fototipo do paciente. Por quê? Porque a célula daquele paciente tem uma memória de acordo com o fototipo dele. Então, para trabalhar com laser azul, sem dúvida, paciente de fototipo aí mais escuro, eu vou usar muito menos potência porque ele vai absorver com mais facilidade esse fóton aí. Vai cortar, vai carbonizar de maneira muito mais fácil, né? E aí agora sim, voltando nessa questão, né, da laser terapia do azul, isso acho que foi uma das primeiras perguntas que eu fiz quando me deram o protótipo do TeraBlue para trabalhar. Eu lembro que foi assim, a minha primeira dúvida. Qual era o cromóforo específico do fóton azul, né? Tudo bem, é a melanina, é hemoglobina, tá, mas qual realmente é o cromóforo dele, né? No infravermelho a gente sabe que é a rodopsina, né? No vermelho o citocromo C. Então, qual é o cromóforo específico do azul e qual é o efeito terapêutico dele no tecido? O que aquela baixa energia vai gerar naquele tecido como resposta? Vai acelerar também a cicatrização ou vai trabalhar mais nessa questão inflamatória, ou vai ter uma outra função, né, de hidratação, de descontaminação, o quê? Então, isso daí hoje o Nupen está trabalhando nessa linha para tentar entender melhor o laser de baixa potência do fóton azul, o que ele realmente faz na célula. Perfeito. Porque aí quando a gente usa o infravermelho, a gente tem realmente uma neocolagênese ali, né, meio que secundária também, né? Aham. Não é algo que a gente utiliza para terapia propriamente, a gente usa para descontaminação, para hidratação, melhorar, enfim, o manto hidrolipídico, tem que todas aquelas questões, mas realmente Aham. precisa ver qual seria o efeito, né, ali, ele desfocado, vamos pensar assim, né? Exato, exato, exatamente. Vou Vamos ficar... ver, muita coisa pela frente ainda para estudar. Que bom, aí a gente só estuda. Isso que me apaixona no laser é exatamente isso. É a gente não poder ficar acomodado. A gente não tem como ficar achando que já sabe tudo sobre o laser e que tá bom. Não, a gente todo dia tem coisa nova ali para entender. Alguém mais com alguma dúvida? Bom,
Acho que a gente pode, né, encerrar, né, professor? Acho que o pessoal já tirou bastante dúvida. Quero agradecer a presença de todos, a sua disponibilidade em esclarecer aí para o pessoal a novidade do TeraBlue, tá? E Imagina, eu que agradeço, Floriano. falar para todos que o laser está aí, já está no Rio de Janeiro, está disponível. Quem quiser fazer uma cirurgia de teste aí, é só fazer contato aqui com a gente da Laser Rio. Professor, obrigado. Obrigado a Aproveitem. todos pela presença e qualquer dúvida, só falar com a gente. A aula foi gravada e se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode tirar depois. Bom? Tá ótimo. Obrigado mais uma vez aí, Floriano, todos da equipe. Obrigado pela presença de todos e fico à disposição. Uma boa Obrigado. noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Fica com Deus, professor.